imagens dos 4 evangelistas. Então, nós temos ali Mateus, Marcos, Lucas e João. E o nosso objetivo é estudar aqui o segundo evangelista, de Marcos. A gente observando as imagens, que nós temos lá, e em outros lugares também, a gente percebe que todos eles, óbvio, vêm com o livro na mão, porque tem a ver com a questão do evangelho, mas se você observar lá embaixo, à esquerda, há outra imagenzinha menor, e o primeiro ali aparece uma criança, um ser humano, lá no primeiro evangelista Mateus. No nosso evangelista Marcos, é um leão, e depois temos no evangelista Lucas, temos ali um boi, e o último, que é João, temos ali um pássaro, que é uma águia. Bom, então a arte cristã, ela sempre representou cada um deles por um ser vivente. Isso nós encontramos lá no Apocalipse. Então diz lá, 4:7-8, o primeiro animal vivo assemelha-se a um leão, o segundo a um touro, o terceiro a um rosto como o de um homem, e o quarto semelhante a uma águia em pleno voo. E não cessavam de clamar de noite, santo, santo, etc, etc, etc. Então aqui o Apocalipse faz menção a esses 4 seres vivos, que estão representados na arte sacra, ligados à imagem de cada evangelista. Agora, isso também nós vamos encontrar, essa descrição, lá no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 1, que ele diz assim: distinguia-se no centro a imagem de 4 seres que aparentavam possuir forma humana. Quanto ao aspecto do rosto, tinha eles figura humana, todos os 4 uma face de leão pela direita, todos os 4 uma face de touro pela esquerda e todos os 4 uma face de águia. Você vê que já é diferente, Em Ezequiel é uma imagem só, mas que cada lado da face transparecia um animal, portanto, de uma forma diferente do que o Apocalipse coloca, que são 4 dos seres vivos. Então, Ezequiel, na verdade, ele fala da visão dos seres vivos influenciado, talvez, pela cultura síria, uma vez que eles estavam exilados lá na Babilônia, e ali então aparece, por essa influência, nós temos então o tal do chamado Lamassu, que é um ser, uma divindade protetora, e que ela tinha essa forma então do Lamassu, onde você vai ter de fato as patas ali de um animal, o corpo de outro, a asa e o rosto humano. Então você tem o leão, o boi, a águia e o rosto humano. Então os 4 animais também estão presentes nesse ser de proteção, um ser que dá proteção a um determinado lugar, que era chamado o Lamassu. Talvez essa seja a origem dos 4 seres vivos que vai aparecer depois em Ezequiel, e o Apocalipse vai tirar de Ezequiel. Mas, na verdade, por que esses animais, são identificados com os evangelistas? Então, lá portanto, a figura de Mateus ligada ao ser humano, Marcos, leão, Lucas, o boi, e João com a águia. Então, dentro da literatura cristã, o primeiro autor que vai utilizar essa analogia é Santo Irineu de Leão. Depois Santo Agostinho também vai falar sobre isso. Só que eles associaram os animais aos evangelistas de uma forma diferente que a gente associa hoje, uma vez que a ordem dos evangelhos no começo da igreja ainda não estava bem definida. Agora,
na verdade, São Jerônimo é quem vai tratá-los como nós encontramos hoje. Então, São Jerônimo que vai associar então, o homem a Mateus e assim por diante. Então, São Gregório Magno ele vai explicar com mais clareza essa ligação, quando ele diz assim que, na verdade, esses 4 animais alados simbolizam os 4 santos evangelistas. É o que demonstra o próprio início de cada um desses livros nos evangelhos. Então ele diz que Mateus é corretamente simbolizado pelo homem porque ele tem a genealogia. Mateus começa com a genealogia. Então fala da geração humana, por isso aparece o humano do lado correspondente a Mateus. Marcos, corretamente simbolizado pelo leão, porque ele inicia no deserto. A gente vai ver que o evangelho de Marcos começa no deserto, com a questão de João Batista, etc. Depois Lucas, pelo bezerro, porque o início do evangelho de Lucas é com o pai de João Batista, que está dentro do templo. O templo no lugar do sacrifício. Então temos lá o boi, o bezerro, para o sacrifício. E por último, então, ele diz, João é simbolizado adequadamente pela águia, porque começa com a divindade do verbo, dizendo, no princípio era o verbo, e o verbo estava junto de Deus, e o verbo era Deus. E assim tem em vista a substância divina, fixando o olhar no sol à maneira de uma águia, porque tem essa coisa que a águia vai apontando e há o voo dela em direção, portanto, ao sol. E aqui, no caso, evidentemente, o sol, Jesus Cristo, ele que está fazendo essa relação ali presente. Então, temos aí o nosso evangelista, Marcos, o livro na mão e o leão ali como simbolizado do seu evangelho. Então, algumas observações a respeito do evangelho de Marcos. Primeiro, em relação ao nome, evangelho de Marcos, ou às vezes, segundo, evangelho. Muitas vezes se faz uma referência a Marcos como sendo o segundo evangelho. Temos problemas aqui. E por quê? Primeiro, esse Marcos, essa pessoa, esse indivíduo, esse personagem, Marcos, foi ele, de fato, quem escreveu? Por que aparece esse nome? Porque se você pegar os manuscritos primitivos, eles não têm esse título, Evangelho de Marcos. Ele não tem título nenhum. Ele já começa com o texto. Então, não aparece autoria. Bom, ainda que seja Marcos, quem é Marcos? Quem é, então, essa figura? Então, lá em Atos dos Apóstolos, nós temos algumas referências dele, Marcos. Primeiro, no capítulo 12, ele vai dizer que em sua casa costumava se reunir a comunidade primitiva. Ali, Pedro se refugia após sair da prisão. Chama-se João, tendo por codinome Marcos. Sua mãe se chama Maria. Então, esse versículo 12 nos dá essas indicações. A comunidade primitiva se reunia na casa de sua mãe. A mãe de Marcos se chamava Maria e ele tinha ainda um outro nome, João. Era João Marcos. Depois, no versículo 25, e lá no capítulo 13, versículo 5, diz que ele acompanha Barnabé e Paulo na primeira viagem missionária junto às comunidades. Então, veja que interessante, Marcos, portanto, além da casa de sua mãe ser uma casa doméstica, uma igreja doméstica, domus, o lugar onde se reúne a comunidade primitiva, Marcos ainda é uma pessoa importante, porque é convidado a participar de uma missão junto com Paulo. Depois, no capítulo 13, diz que ele regressa para Jerusalém e abandona essa primeira viagem missionária. E lá no 15, 37 a 39, Marcos torna-se motivo de desentendimento entre Paulo e Barnabé, dividindo a dupla. Por quê? Porque Paulo quer retomar as viagens e Barnabé, então, diz para ele, eu vou chamar Marcos. E Paulo não quer que chame Marcos porque ele tinha abandonado a primeira viagem. E aí, então, Barnabé disse, se ele não for, eu também não vou. E aí, então, se dividiu a equipe.
Paulo partiu com Silas, ou Silvano, para a Síria, e Barnabé com Marcos foram para Chipre. Na verdade, por causa desse desentendimento em torno da pessoa de Marcos, né, tivemos aí duas duplas missionárias. Né, se dividiu, mas no sentido aí positivo, porque acabamos tendo mais uma dupla missionária. Né? Então, são essas citações, no capítulo 12, 13 e 15, que nos fala a respeito desse personagem, João Marcos. Através das cartas de Paulo, nós vamos ter em Colossenses 4,10, e aí diz que ele é primo de Barnabé, e aí até se entende por que essa relação tão próxima de Barnabé com Marcos, de ir ao lado dele, né, no conflito, e recebe ainda, diz na carta, né, a carta diz para que a comunidade receba Marcos com acolhida, né, porque é uma pessoa importante, isso. Né, então ali parece que em Colossenses o conflito já não estava mais presente. Né. Em Filemon, ele aparece em Roma, saudando junto com Paulo a Filemon. Né? Marcos está em Roma e saúda no bilhete de Filemon, ele está junto com Paulo. Na primeira Pedro, ele se encontra em Roma com o próprio Pedro. Né? Na primeira carta de Pedro, 5,13, ele está em Roma com Pedro. Pedro chama ele de filho, dileto, etc. Né? E na segunda Timóteo 4,11, Paulo escreve para Timóteo trazer Marcos para Roma para ajudar no ministério. E aqui, claramente, parece que aquela divergência terminou, né, por total. Então, nós temos aí, portanto, essas citações, Colossenses, Filemon, 1 Pedro, 2 Timóteo. Bom, aqui, dessas cartas, na verdade, né, somente a carta a Filemon é considerada uma carta genuinamente paulina. Né? Colossenses não é considerada genuinamente paulina, e nem a 2 Timóteo. Né? Então, outros escreveram, e pode ter colocado o nome de Marcos dentro dela. A carta de Pedro, ela é muito tardia. Né? É outro caso também de que, embora leve o nome de Pedro, mas não é Pedro quem escreve. Então, há muitas considerações a gente levar em conta com a questão da figura de Marcos, né? Nessas citações que aparecem aqui nas cartas, portanto. Né? E ainda temos uma última consideração, que é do próprio Evangelho. E por quê? Porque lá em 14,51 é um relato que tem um pormenor que só está no Evangelho de Marcos. E aí muitos creem que provavelmente seria o próprio Marcos. Né? E o que é? É que na prisão de Jesus, diz então que um jovem que estava lá é detido, os guardas o seguram, mas ele está enrolado no lençol e consegue fugir nu. Então, esse episódio, que é um tanto, né, um pormenor um tanto estranho, só aparece em Marcos. E aí então diz assim, não, era o próprio. Né? Só aparece lá porque era ele mesmo. Só que tem um outro problema aqui. Né? É que essa coisa do jovem correr, sair nu, isso está relacionado ao livro de Amós, que vai dizer que no dia de Javé, né, o mais corajoso dos jovens fugiria nu. Então parece que Marcos colocou aqui esse fato para demonstrar que aquele é o momento do julgamento. Né? Quer dizer, Cristo é preso, Cristo vai ser julgado, mas esse julgamento do Cristo é o próprio julgamento daqueles que o condenam. Né? Então teria uma relação aqui com o livro de Amós, capítulo 2, e não necessariamente relatando um episódio, assim dizer. Bem, então essas são as referências de Atos dos Apóstolos nessas cartas, e talvez uma auto-referência em relação à figura de Marcos, mas sempre questionável. Né? Aliás, bem questionável, bem questionável. Bom, nessas indicações, a gente percebe que é um cristão que tem uma grande participação na vida da comunidade primitiva. Além de pertencer a uma família
onde abriga a igreja doméstica, né? E vai participar na fundação das comunidades, na primeira viagem missionária. Agora, essa ligação desse personagem Marcos com o evangelho mais antigo, que é o seu evangelho, o evangelho de Marcos, né, aparece em documentos tardios. Então, com uma preocupação que, na verdade, está presente na maioria dos textos bíblicos, ou seja, dá uma certa autoridade ao escrito. Por isso, associar o evangelho a Marcos, Mateus, Lucas, João, né, as cartas de Pedro, Tiago, Judas, o Apocalipse a João, as cartas de João. Então, todas essas ligações são ligações tardias e tem esse intuito de dar autoridade ao documento, né, para que ele possa ser melhor representativo dentro da igreja. E isso acontece também lá no Antigo Testamento, não é só no Novo Testamento. Então, embora não seja possível saber ao certo quem é o autor, né, agora, olhando as características, o estilo, aí a gente pode dizer o seguinte: é um cristão, ele é de origem judaica, conhece o judaísmo, né, tem uma forte ligação com a Galileia e, na verdade, o seu escrito se dirige tanto para judeu como para gentios. Não é só para judeu ou de maioria judaica, ou só para gentios ou de maioria gentílica. Aqui em Marcos não transparece muito a maioria, mas é uma comunidade de judeus e gentios. Mateus é uma maioria judaica, Lucas uma maioria gentílica, né? E Marcos aí não aparece muito essa maioria, tanto para um quanto para outro. A data provável para a redação, né, dessa obra, ela é colocada em torno da segunda metade da década de 60, de 65 a 70, né, quando se dá, então, no ano 70, a destruição de Jerusalém por parte dos romanos. E a gente vai ver já já por que é colocado lá. Então, assim, duas coisas importantes é a referência à região, a Galileia, é muito importante no Evangelho de Marcos, e a data, final dos anos 60, não passando do ano 70. Né? Não vai além do ano 70, portanto. Bom, e por que é chamado segundo Evangelho? Né? Se ele foi o primeiro, portanto, a ser escrito. Se ele é o mais antigo, por que chamamos de segundo Evangelho? Porque essa denominação de segundo Evangelho é a disposição canônica que nós temos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, aí, nesse sentido, ele é chamado segundo Evangelho. Então, se a gente toma a ordem cronológica em que eles foram escritos, Marcos ele toma a primeira posição. Né? Então, ele seria o primeiro Evangelho. Então, essa é a confusão, muitas vezes, de chamar Marcos o segundo Evangelho. Porque se você pensa cronologicamente, ele não é o segundo, ele é o primeiro. Né? Mateus é o segundo. Ele troca de ordem com Mateus. Né? Agora, de fato que a gente pode afirmar que ele é o mais antigo. Né? É o mais antigo dos quatro. Comparando agora com os outros evangelhos. Se a gente faz uma comparação e bota lá Marcos, Mateus e Lucas, né? Nós vamos ver que existem versículos comuns entre eles. Repara que a gente tirou João. Eu só estou fazendo a comparação entre Marcos, Mateus e Lucas. Então, o que nós temos de comum, né, aqui entre Marcos e Mateus e Lucas? Quantos versículos aparecem que são de mesmo conteúdo nos evangelhos? Então, 600 versículos de Marcos nós encontramos em Mateus. Agora, desses 600 versículos, só 350 nós temos em Lucas. Então, 600 versículos que estão em Marcos, você vai encontrá-los em Mateus. Mas desses 600, só metade, pouco mais da metade, 350, é que a gente encontra, portanto, em Lucas. Mas também temos 235 versículos de Mateus que estão em Lucas, mas que não estão em Marcos. Então, não pertence a esses 600. São outros versículos, 235, que só estão em Mateus e Lucas, e não aparece em Marcos.
E depois nós temos versículos próprios. São textos que só estão em Marcos, só estão em Mateus e só estão em Lucas. São 79 versículos de Marcos, 233 de Mateus e 564 versículos de Lucas. Então, quando a gente vê a quantidade total, né, observa que só 79 versículos que nós temos em Marcos é que são dele. A maioria dos versículos de Marcos está presente em Mateus e está presente em Lucas. Tá? Também vemos que são bem menor, também em Mateus, a quantidade de versículos próprios. Agora, em Lucas, veja, 1149, 564, né? Praticamente a metade dos versículos de Lucas só tem no evangelho dele. Não aparece nos outros evangelhos. Então, desse levantamento, né, que foi feito, do estudo sobre esses evangelhos, então se tirou um pouco uma teoria, né, quer dizer, chamada teoria das duas fontes, procurando estabelecer essa relação entre os três evangelhos. E aí se tomou que Marcos seria uma fonte para Mateus e uma fonte para Lucas. Então, essa fonte para Mateus são 600 versículos que estão lá, e essa fonte para Lucas são aqueles 350 que nós falamos. Mas também existe uma outra fonte, que é chamada a fonte Q. Esse Q vem de Quellen, que é fonte em alemão, né? E eles correspondem, portanto, desta fonte, corresponde àqueles 235 versículos que estão presentes em Mateus e Lucas e não está presente em Marcos. Né? Não estão presentes em Marcos. Esses 235 versículos são, a maioria deles, os ditos discursos de Jesus. E isso porque em Marcos nós não temos discurso. Nós temos conversas, ensinamentos de Jesus, mas não os discursos. A única exceção é o capítulo 13, que é chamado discurso apocalíptico. Mas, fora isso, nós não temos, no Evangelho de Marcos, discursos, como nós temos em Mateus, Sermão da Montanha, etc. Temos em Lucas, e vamos ter também até em João. Né? Vamos ter até em João também. Bom, e aí temos versículos que são próprios. Né? Aqueles 79 de Marcos, os 233 de Mateus e os 564 de Lucas. E aqui, então, nós temos o esquema da chamada teoria das duas fontes, que explica o surgimento, né, as fontes presentes entre os três evangelhos. Dessa teoria, dessa observação, dessa estatística, dessa semelhança que existe entre eles, é que vem o nome sinótico, né, que significa aí o mesmo olhar, sinopsis, né, em grego. Então, o mesmo olhar, um olhar comum. E daí é que vem, então, na verdade, um certo esquema. Ou seja, os três evangelhos, Marcos, Mateus e Lucas, possuem um mesmo esquema. Uma introdução, depois o evangelho da infância, Mateus e Lucas, preparação do ministério, depois uma pregação de Jesus na Galileia, uma descida para Jerusalém, um ministério de Jesus em Jerusalém e, finalmente, paixão, morte e ressurreição de Jesus. Então, aí, essa estrutura é chamada estrutura ou esquema sinótico. E aí, quando a gente coloca o Evangelho de João, a gente vê que é totalmente diferente. Significa que João não utilizou dessa estrutura sinótica para escrever o seu Evangelho. Ele utilizou uma outra lógica, né? Há uma outra lógica presente no Evangelho de João. Muito bem. Então, para a gente compreender melhor, né, o Evangelho, a gente procura buscar suas fontes, né? Tentando buscar de onde ele tirou isso, de onde ele tirou aquilo. Né? E aí, então, no fundo, o que a gente quer determinar é como é que foi essa caminhada dos evangelhos? Quais foram os passos, né, percorridos para a sua formação? E
melhor que todos os textos que nós temos é Lucas 1, 1 a 4. E esse texto aí eu coloquei aqui, né, que é o seguinte: muitos tentaram escrever a história dos fatos ocorridos entre nós, a história, né, a história de Jesus. Assim como nos transmitiram, ou chegou até ele, ao conhecimento dele, aqueles que desde o início foram testemunhas oculares. Os testemunhas oculares que conviveram com Jesus, transmitiram e depois se tornaram ministros da palavra. Levaram adiante, transmitiram, levaram adiante. Diante disso, decidi eu também, caríssimo Teófilo, redigir. É o momento que ele vai escrever. Para ti um relato ordenado, depois de ter investigado tudo cuidadosamente desde as origens. Então ele resolve escrever, depois que ele investigou todo esse material sobre a história que transmitiram, e aí ele vai então dizer, olha, isso daqui vai entrar, isso aqui não vai entrar, isso aqui vai entrar, isso aqui não vai entrar. E ele, por último, diz, para que conheças a solidez dos ensinamentos que recebeste. Então, quem é que vai decidir o que vai entrar e o que não vai entrar? É justamente essa solidez dos ensinamentos. Quer dizer, o que é importante eu dizer para você, Teófilo? O que de fato vale a pena colocar nesse escrito para que você tenha uma solidez da fé, para o seu conhecimento, para o seu ensinamento? Então, é isso que, na verdade, vai determinar o que vai entrar ou o que não vai entrar dentro do escrito que ele está elaborando, dentro do seu evangelho. Então, isso é o que nos diz Lucas, mas que, no fundo, é também o que está presente no projeto dos outros evangelhos. Os outros evangelhos também são escritos com esse mesmo propósito, com esse mesmo objetivo. Tá? Então, ele fala da história do que aconteceu. A história do que ele aconteceu é o nascimento, o batismo, o ministério, a morte, a ressurreição. Né? Essa é a história do qual ele se referiu, a história do que aconteceu. A história de Jesus. É sobre isso. Mas é importante a gente dizer, não se trata de uma biografia. Não é biografia. Né? Embora ele fale da história, dos fatos. Então você tem, assim, vários fatos sobre a vida de Jesus. Do nascimento, do batismo, do ministério, da morte. Os fatos que envolvem a vida de Jesus. Mas eles não são colocados ali com o intuito de ser uma biografia. Porque se fosse biografia, não teríamos, então, 4, teríamos uma só. Biografia é uma só. Ela não muda. Ela não muda. Mas quando a gente fala sobre a vida de uma pessoa, a gente pode falar sobre a vida dela a partir de determinados enfoques, né? Determinadas visões, óticas, leituras, etc. E é isso, então, que vai dar a diferença dos 4 evangelhos. Depois ele fala da transmissão, daqueles que nos transmitiram. Essa transmissão vem por meio do quê? Primeiro, ele fala mesmo sobre a pregação dos apóstolos. E o que contribui dessa pregação dos apóstolos para o evangelho? O que vai entrar no evangelho que vem a partir da pregação dos apóstolos? Principalmente os títulos de Jesus. Jesus Cristo Salvador, Jesus Cristo ressuscitado e Jesus Cristo o Messias. O próprio nome Jesus Cristo já carrega consigo o título de Messias. O Cristo é Messias, ungido. Então é aqui, pela pregação, que nós vamos encontrando vários títulos que são dados a Jesus dentro do Evangelho. Mestre, Rabi, Filho de Deus, Filho do Homem, né? E por aí vai. Todos os títulos que nós encontramos nos Evangelhos são títulos frutos da pregação dos apóstolos. Esses títulos não são títulos contemporâneos a Jesus. Não é Jesus que se auto-intitula. São os outros depois que vão dar esses títulos a Jesus. Porque esses títulos dizem quem é Jesus.
Qual é a razão da sua presença em nosso meio? De ser o Salvador, de ser o ressuscitado e mostrar o nosso caminho, de ser o Messias esperado, Jesus Cristo, o milagreiro, né? Muitas vezes, até alguns textos que falam disso, né? Que salienta muito a questão dos milagres. Jesus passou fazendo milagre e o bem a todos, etc. Então, a contribuição da pregação dos apóstolos estão justamente nesses títulos que colocam para nós a pessoa de Jesus, o seu sentido, o seu valor, né? Bom, além disso, além da pregação dos apóstolos, nós vamos ter também um outro lugar de destaque que é importante na transmissão, que é a catequese. A catequese é primitiva, né? As comunidades se reuniam para se preparar para o batismo. As pessoas se preparavam para o batismo. E se preparavam por meio da catequese, do ensinamento, né, do conhecimento. Então, faz parte da catequese alguns blocos temáticos. Então, ditos, feitos de Jesus por temas. Por exemplo, milagres. É interessante você perceber nos evangelhos, por exemplo, Marcos, você vê, depois do capítulo 4, você vê do capítulo 5, vai até o capítulo 6, ele vai numa sequência de milagres. Ele faz um milagre atrás do outro. E se a gente fosse olhar isso com uma certa biografia, a gente diria assim, poxa, ele só fazia milagre? Porque, na verdade, ele sai de um milagre e entra no outro, sai de um milagre e entra no outro. Isso aparece nos evangelhos como um bloco temático, fruto da catequese, que foi trabalhar o conhecimento dos milagres de Jesus e juntou os milagres. Ao juntar os milagres, cria-se um material, um panfleto, vamos dizer, de narrativas de milagres. E o evangelista vai lá e pega esse material e coloca no seu evangelho, na sequência. Como uma sequência? Como se ele tivesse saído dali, fez outro, fez outro, fez outro. Historicamente, ele fez milagres, mas não necessariamente, historicamente, um depois do outro. Um depois do outro. Ele fez milagres, mas a catequese é que vai trabalhar, juntá-los, e o evangelista pega esse material catequético. Veja, o mesmo acontece com as parábolas. Porque no capítulo 13 de Mateus nós temos 7 parábolas sobre o mesmo tema, uma atrás da outra. Como que se estivesse ali diante de um mesmo público. Por que contar 7 parábolas de mesmo tema sobre o reino de Deus para um mesmo grupo de pessoas? Não tem sentido isso. Então, por que estão juntas? Fruto da catequese, que junta as parábolas para entendê-las num conjunto, num bloco só. O evangelista vai lá e aproveita esse material e coloca dentro de um discurso de parábolas de Jesus. As bem-aventuranças, a mesma coisa. Por que dizer as bem-aventuranças para o único grupo que está no sopé do monte? Provavelmente essas bem-aventuranças foram ditas ao longo das caminhadas de Jesus quando ia vendo a multidão. Mas a catequese juntou as bem-aventuranças. E o evangelista aproveitou isso no discurso e coloca as bem-aventuranças todas juntas. Bom, além disso, da pregação dos apóstolos, que dão os títulos, a catequese, que dão os temas, nós temos o culto. O lugar do culto também é um lugar importante, que deu origem a material para a formação do evangelho. Os cânticos, os hinos, o próprio Pai Nosso. Se você pega o Pai Nosso em Mateus, você tem eles de um jeito. O Mateus e Lucas, o Pai Nosso e Lucas, você tem já de outro jeito diferente. Nós hoje já rezamos o Pai Nosso diferente de Mateus e de Lucas. Então, o Pai Nosso vai sendo constituído, construído, no início pela memória, do andamento com Jesus, e depois os grupos vão como que elaborando esse Pai Nosso. E por isso ele vai tendo um rosto diferente também. E a paixão? A paixão é claramente um relato cultico, ou seja, ela vai se constituir, se construir a partir do culto. E os autores entendem que dos textos todos que estão presentes nos evangelhos,
o mais importante dele, sem dúvida alguma, desde o início, foi a paixão. Isso porque nós encontramos no relato da paixão pormenores, minúcias. Em Marcos, por exemplo, ele vai quase que de 3 em 3 horas contando o que estava acontecendo. Quer dizer, então, um relato muito pormenorizado, que significa que era de uma importância e uma necessidade enorme de retomar isso na memória, nesses acontecimentos. Então, parece que os evangelhos começaram pela paixão, né? Os relatos da paixão, pormenorizados. E depois foram acrescentando elementos lá para trás. Então, começou, parece que de trás para frente. Né? Bem, então temos lá os passos dados, né, pelos evangelistas, de acordo com Lucas, a história do que aconteceu, a transmissão, e aí depois temos o escrito. Então ele vai escrever de modo ordenado os evangelhos, a carta, Apocalipse, né? E por último, para o Teófilo, que tem um significado, esse nome, que é o amigo ou amiga de Deus, né? O amigo ou amiga de Deus. E nesse sentido aí, esse significado, né, pode muito bem ser presente em cada um de nós, né? Cada um de nós que somos amigos, amigas de Deus. Bom, uma observação. Quando a gente olha, então, essa questão dos evangelhos, comparando, né, um em relação ao outro, a gente descobre uma coisa interessante. Né? As cartas de Paulo começam, na verdade, ali pelo ano 51. Né? Lembra, a morte de Jesus se deu no ano 30. Então, nós vamos ter, assim, 20 anos depois da morte de Jesus, nós temos as cartas de Paulo. E na carta de Paulo, você vai encontrar sempre a referência a Jesus é a cruz. A cruz e ressurreição. Esse é o tema, né, da cristologia paulina, a cruz e a ressurreição. Ele não fala nada da vida pública, do nascimento, de parábola, de milagre, não. Ele sempre faz a referência ao final da vida de Jesus, na cruz e a ressurreição. Está muito próximo, 20 anos. O fato, o elemento, né, marcante é a cruz e ressurreição. Depois nós temos Marcos, o ano 70. Já temos aí, portanto, 50 anos, 40 anos depois da morte de Jesus, 20 anos depois de Paulo. E ele começa o seu evangelho por onde? Não é pela cruz e ressurreição, mas ele vai um pouco lá para trás. Né? Ele vai começar pelo batismo. É pelo batismo de Jesus que ele começa o seu evangelho. Agora, Mateus, 10 anos depois, e aí nós temos, portanto, já 50 anos depois da morte de Jesus, ele resolve ir mais lá para trás. Ele resolve ir antes do batismo. E ele começa com a genealogia em Abraão. Então, nós temos em Mateus o início do evangelho em Abraão. Veja, foi bem lá para trás. Foi lá para a história do povo hebreu. Vai colocar a história de Jesus em consonância com a história do povo hebreu. Começando o seu evangelho com Abraão. O início do povo hebreu. Depois nós temos Lucas. Né? Então, aí nós vamos ter aí mais uns 5, 10 anos, alguns colocam 85, 90 anos, né? O evangelho de Lucas. E aí a genealogia de Lucas, ela não começa em Abraão. A genealogia de Lucas começa em Adão. Então, Lucas vai mostrar que a história de Jesus, ela tem que ser contada desde o início da humanidade, mostrando uma mensagem universal. Não é só igual Mateus que está ligado a Abraão, o povo judeu, mas está ligado a toda a humanidade. Por isso ele começa a genealogia de Jesus lá em Adão. E aí, por último, nós temos João. E João, ele vai para a criação. No princípio, estava com Deus, e Deus estava com ele, ele era... Ele vai lá para a criação. Então, veja que é interessante que quanto mais o tempo passa, temos João no ano 100,
Então, 70 anos depois da morte de Jesus, João, 70 anos depois da morte de Jesus, né, ele vai buscar a história de Jesus na criação, lá na criação. Quanto mais o tempo passa, mais vai se buscando o passado de Jesus, né? Vai se procurando colocar Jesus dentro de um conhecimento, né, no qual é importante inserir toda a humanidade. E é como se ele dissesse assim, quando uma pessoa é importante para a gente, né, o primeiro amor, né, que a gente tem, a gente se encanta com aquilo que a gente está vendo na nossa frente. Mas depois a gente quer saber um pouco mais daquela pessoa, o que gosta, como foi o seu passado, quem são os seus pais, a sua família, né? A gente vai se encantando, né, pela história daquela pessoa. É um pouco o que acontece. No início, cruz e ressurreição, mas depois você vai buscando o passado, a família, o passado dessa pessoa, né? Então, quanto mais a gente vai aprofundando, né, quanto maior a distância também vai acontecendo, o tempo vai se distanciando daquilo, maior é a necessidade de você buscar conhecimento lá atrás para fundamentar a história daquela pessoa, né? Bom, então era essa observação que eu queria fazer, juntando aí os escritos, né, desde as cartas até os próprios evangelhos mesmo. Bem, então o Evangelho de Marcos, por ser o mais antigo, na verdade ele vai iniciar um gênero literário, né, que é então o gênero evangélico, que vai ser adotado pelos outros 3 evangelistas. Então nós temos evangelho, é um gênero literário, carta é o gênero epistolar. Depois nós vamos ter o Apocalipse, que é um outro gênero literário. Atos dos Apóstolos, ele está também, podemos colocar ele como um gênero evangélico, né? Embora ele não vá falar diretamente sobre Jesus, mas ele é escrito a vida da comunidade a partir desse gênero chamado evangelho. E aí tem aqui a figura que ajuda a gente a pensar sobre o gênero evangélico. Então eu comparo o evangelho como uma locomotiva, e a locomotiva tem que caminhar sobre os 2 trilhos. Os 2 são importantes. Se você não levar um em conta, descarrilha o trem, descarrilha o evangelho. Você não entende o evangelho. Você precisa, então, ter os 2 trilhos. E quais são? Um trilho é a vida de Jesus. Jesus, o seu ambiente, a sua época, os fatos, acontecimentos. E o outro trilho é a vida da comunidade. Lembra quando eu falei para vocês que ele escreveu tudo de acordo com a necessidade do conhecimento do Teófilo? O Teófilo aqui é a comunidade. Então, dentro do contexto daquela comunidade, ele colocou esses fatos sobre a vida de Jesus. Se a vida da comunidade é outra, ele vai colocar determinados fatos, os mesmos, mas outros também. Então, repara que é nisso que vai dando a diferença dos evangelhos. A diferença dos evangelhos não está na vida de Jesus, mas ela está na vida da comunidade. Por isso é importante conhecer a vida da comunidade, para a gente entender por que aquele evangelho foi escrito daquela forma, e não como sendo um outro evangelho. Então, é uma narrativa, o evangelho, o gênero, onde a vida de Jesus não é vista de modo biográfico, mas dentro do interesse teológico, onde é ressaltada a vida da comunidade, para quem é escrito o evangelho. Então, nós podemos perceber o quanto é importante conhecer a realidade na época de Jesus, quanto na época da comunidade, para quem é escrito, portanto, o evangelho. Então, olhando para o trilho, a vida de Jesus, nós temos que lembrar primeiro sobre o Império Romano.
E o Império Romano, que é fundamental entender isso daí. Né? Por quê? Porque a história do povo hebreu ela vai se dando a partir de diversas ocupações, né? Desde lá do Egito, a Síria, Babilônia, persas, gregos, e depois finalmente chegam os romanos. Então os romanos chegam em 63 antes de Cristo e impõem a sua dominação, né? E a dominação, portanto, ela vinha de uma forma mítica, mística, porque o imperador era divino e deveria ser considerado como tal. E aí a gente já imagina um pouco o confronto que é e o absurdo que é para o povo judeu ter que admitir que aquele imperador é divino. Ou seja, não admitia. Então havia grandes conflitos em relação a isso. E nessa mística, né, e nesse mito em torno do Império Romano, havia a questão dessa divindade do reino romano. Ou seja, o reino romano ele se apresentava nas nações como o reino divino. Era o reino dos céus. Era o reino dos céus. Então aqui a gente já começa a entender um grande problema que vai ter em chamar o reino de Deus para os cristãos não é entendido para os romanos da mesma forma como os cristãos entendem. Reino de Deus é reino de Deus. Deus está como aquele que senta no trono e não o imperador romano. Então, o Império Romano divinizado trazia a paz para a terra. Era chamada a Pax Romana. Então, a chegada romana numa determinada nação significava trazer a paz para aquela nação. Só que a paz aqui é no sentido de que não me causem problema. Né? Quer dizer, na medida em que você vai pagar os impostos direitinho, tudo bem, você vai viver em paz. Mas se você não aceitar essa exploração, né, essa opressão, nós vamos ter problemas. Você não vai viver em paz. Então essa paz aí romana era muito relativa. Né? Não me perturba. Era a paz do não me perturba. E evidentemente o povo judeu não aceitou essa presença romana. Né? E aí então vários conflitos foram surgindo e grupos foram surgindo, aparecendo também, alguns a favor de Roma e a maioria contrária a Roma. Né? Então, dentro dessa presença romana, né, nós temos que lembrar também que havia uma forte influência helênica por causa dos gregos anteriores aos romanos. Então, toda a questão cultural, a língua, o ambiente, a arquitetura, tudo isso foi extremamente influenciado pela cultura helênica. E aí nós vamos ter um outro problema também em relação aos judeus, em querer defender a sua tradição e a sua cultura dessa massificação, né? E se a gente vai utilizar aí um termo atual, seria uma globalização helênica, né? A globalização helênica que vai acontecer. Então, culturalmente, os romanos vão, de certa maneira, dar continuidade a essa helenização, mas mantendo a presença romana. Então, o Império Romano que chega para trazer essa mística da paz como divino, mas carrega consigo toda a cultura helênica do qual ele vai importar para a dominação, porque a dominação helênica foi exemplar. Né? Ela foi exemplar. Então, aí nós vamos ter a diversidade de grupos. Por exemplo, os fariseus, que é um partido junto aos judeus, que defende a cultura e a tradição e a lei judaica e não aceita interferência estrangeira. Né? Contrário do partido dos saduceus, que também são a favor da lei, mas interpretada de uma maneira diferente dos fariseus
e que aceitam a interferência e a presença dos romanos e se beneficiam com essa presença romana em território judeu. Depois vamos ter os essênios, grupos que se isolam, não querem mais conviver na sociedade para poder viver de um modo puro, numa total pureza da lei, à espera do Messias, à espera daquele que vem resgatar os judeus diante dessa opressão no qual eles vivem pelos estrangeiros. E junto com isso, movimentos apocalípticos, movimentos messiânicos, movimentos de revolta, como os zelotas, vão surgir. Os batistas é um outro movimento dentro desse, bem próprio dos apocalípticos, bem próximo, né, ao apocalíptico messiânico, não zelota, no qual João Batista, portanto, é a liderança e de onde vai haver uma forte ligação com Jesus, a ponto do próprio Jesus estar pronto a ser batizado também por ele. Então, concluindo esse momento trilho da vida de Jesus, nós temos uma situação, vamos dizer assim, em ebulição, né? Uma situação em ebulição, onde vários grupos começam a surgir, tentando trazer consigo um elemento chave, que é o elemento da chegada do Messias. É um momento como que se a corda começa, né, a esticar a tal ponto de dizer não dá mais para esperar. O Messias tem que chegar agora. O Messias tem que se tornar presente para nos livrar dessa situação na qual estamos inseridos. É nesse contexto, né, portanto, que nós temos a presença de Jesus. O momento da chegada de Jesus, ele chega nesse momento, nessa situação. Bom, o trilho da comunidade de Marcos. Né? Então, para a gente entender por que os fatos, etc., da vida de Jesus, eles são escritos dentro daquela perspectiva. Né? Qual é a perspectiva que os fatos da vida de Jesus serão escritos? Primeiro, lembrando que o lugar de destaque da comunidade de Marcos é, de fato, a Galileia. Né? Marcos vai do seu primeiro capítulo até o capítulo 10, todo ele é voltado à Galileia. Né? Ele passa em toda a Galileia. Temos 16 capítulos de Marcos. Então você veja como é abrangente a vida de Jesus na Galileia. E isso leva em foco de que a Galileia deveria ser provavelmente o lugar onde a comunidade de Marcos viveu. Era uma comunidade, portanto, formada de gentios e judeus. Né? Pode talvez causar uma certa estranheza, né? Porque diríamos, bom, mas a Galileia, na Palestina, pertence ao povo judeu, então deveria ser a maioria judeus, mas não é bem assim. A Galileia era um lugar de muitos estrangeiros. Era um lugar de terra boa. E era um lugar, portanto, que os romanos ofereciam terras para aqueles que eram favoráveis aos romanos. Então, ex-combatentes, soldados de diversas localidades que não eram judeus vão morar na Galileia. Né? E vão morar na Galileia e prestar um serviço romano. Eu te dei a terra, então agora você também me deve. Quer dizer, então me deve fidelidade. Então ele estava lá como alguém ligado aos romanos. Estrangeiros que vivem na Galileia, não são judeus. Então a Galileia tinha muitos estrangeiros presentes, não só judeus. Vive num ambiente de perseguição por causa da revolta romana. E aí, basta a gente dar uma olhada nesses textos. 4, 40, 41, 5, 15, 36. Todos esses versículos que eu coloquei aqui, que eu elenquei aqui, todos eles falam do medo. Medo, pavor, estavam apavorados, com medo, estavam apavorados, com medo. E ainda, quando vai falar do momento da paixão, fala da negação de Pedro, da traição de Judas, do afastamento dos discípulos.
A negação é própria desse ambiente de crise de perseguição. A traição é própria desse ambiente de perseguição. O afastamento é próprio do ambiente de perseguição. Então, sem dúvida alguma, fica muito forte no Evangelho de Marcos um ambiente vivido pela comunidade de perseguição. Que perseguição seria essa? Seria a perseguição da revolta dos zelotas dos anos 70. Agora, aqui cabe, portanto, uma observação. Uma comunidade composta de gentios e judeus e que vão se envolver num conflito judaico, porque a revolta dos zelotes é exatamente isso. Grupos que resolvem fazer uma rebelião, pegarem armas para lutar contra os romanos. Por que uma comunidade cristã, de gentios e judeus, vão se envolver numa revolta dessa? Aqui é importante entender a razão pela qual os zelotas resolvem fazer uma luta, e diríamos insana, contra os romanos. Porque não tinha a mínima condição de vencer essa luta. Porém, o que está por trás disso é a concepção profética do chamado o dia de Javé, ou a ira de Javé. Era o dia que Javé viria, e depois, mais tarde, essa vinda vem ligada à ideia messiânica, mas fundamentalmente, inicialmente, originariamente, a vinda de Javé era o dia da justiça, e que Javé viria ele mesmo para estabelecer a justiça. E a justiça se estabeleceria culpando os opressores. Então, nesse ambiente da presença romana, os zelotes entendem que, se eles estabelecerem essa luta contra os romanos, sabendo que essa luta não tem como você vencer, isso criaria uma certa pressão em Javé para que ele viesse intervir a favor dos zelotes. Então, como diria, né? Vamos dar uma pressãozinha para ver se Javé desce aí para poder vir do nosso lado e andar mais rápido com esse dia do Javé que está demorando demais. Os fariseus, é interessante que os fariseus embarcam nessa ideia dos zelotes e apoiam os zelotes. Os saduceus não, os essênios lá também não. Mas os fariseus, eles embarcam nessa questão dos zelotes. E os cristãos, o que tem a ver com isso? Acontece que, por essa época, era efervescente a ideia da segunda vinda de Jesus. Então começam a entender que essa pressão que os zelotes estão fazendo para a chegada do dia de Javé seria a segunda vinda de Jesus. E tudo indica que também os cristãos tenham apoiado, pelo menos, essa revolta no seu início, como uma forma de abreviar a segunda vinda de Jesus. Parece que, com o tempo, percebem que a coisa não vai dar em nada. Fariseus e grupos começam a se afastar do movimento, os cristãos também se afastam do movimento, e apenas ficam os zelotes mesmo, e que vão até o fim num suicídio coletivo, etc. e tal, né? Então, daí se entende por que a comunidade cristã na Galileia, nessa época, sofreu perseguição. Porque, na verdade, muitos deles apoiaram a revolta. E os romanos, quando chegaram na Palestina, vieram varrendo tudo desde a Galileia. Foi uma coisa terrível. A operação que fizeram com as legiões, as tropas, vindo desde a Galileia até a Judéia, né, passando o rodo, como diríamos hoje, né, em tudo quanto era possibilidade de manifestação, de revolta, de tudo mais. Então, a comunidade cristã de Marcos provavelmente passa por essa perseguição. E daí por que insiste tanto na questão do medo, 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 medo. Então, nessa visão de medo, né, nessa situação de medo que eles estão vivendo, eles começam a ter uma cristologia,
uma teologia sobre Jesus, sobre o Cristo, que está muito ligada ao seu triunfo na glória. É o triunfalismo do glorioso. Jesus na glória com o Pai ressuscitado. E é esse Cristo que me interessa. O Cristo a quem eu vou louvar. Então é uma comunidade que se fecha nela mesma e nem quer pensar no Jesus que esteve aqui conosco, se encarnou, enfrentou as autoridades, sofreu, foi perseguido. Ou seja, é uma comunidade que não quer se identificar com o Cristo padecente, com o Cristo que sofre, com o Cristo que é perseguido. Quer se identificar já com o Cristo glorioso, depois de tudo isso, depois da ressurreição. E o que Marcos quer fazer é justamente o contrário. Então, essa concepção cristológica que eles têm do Cristo glorioso leva a uma prática de igreja voltada para dentro dela mesma, fechada nela mesma. E o que Marcos quer é justamente o contrário, abrir essa visão, entender que aquele a quem eles seguem deve ser o seu modelo a ser seguido. E aí nós vamos ter, então, duas perguntas chaves que estão presentes em todo o Evangelho. E é como se ele dissesse assim, no fundo, o Evangelho é escrito para justamente responder a duas perguntas. A primeira pergunta que nós temos é: quem é Jesus? E entender não como aquele glorificado, triunfalista, que está lá junto do Pai, etc., mas entender Jesus como aquele que veio até nós como ser humano, o Filho de Deus, e viveu em tudo como nós, como diz Paulo, menos no pecado, e padeceu até a morte, e a morte de cruz. Esse é o modelo que Marcos quer apresentar para a sua comunidade. É a esse que vocês devem seguir. Se vocês estão sendo perseguidos pela sua causa, a causa de Jesus, vocês devem ir até o final, as últimas consequências. No enfrentamento, como Jesus fez. Não abriu mão de nada do projeto do Pai. Como vocês também não podem abrir a mão em nada do projeto do Pai. Assim como Jesus fez. O modelo é Jesus. Então, compreender concretamente esse Jesus da cruz. Aqui dá para a gente entender, então, perfeitamente o nosso encontro passado. Lembra da questão do Messias, né? Misterioso, né? Que a gente falou da semana passada. Né? Segunda pergunta que ele coloca: como ser discípulos e discípulos de Jesus? Como ser discípulos e discípulos de Jesus a partir dessa visão cristológica, teológica de Jesus, que enfrenta as autoridades e passa pela cruz. É esse discipulado que deve ser perseguido. Então, aqui no Evangelho de Marcos, é muito importante a gente levar em conta que o verdadeiro discípulo é aquele que se comporta como Jesus. O grande exemplo do Evangelho de Marcos é Jesus Cristo. Sim, mas e os apóstolos? Os apóstolos, no fundo, é um exemplo de como a comunidade está se comportando. Quando a comunidade de Marcos lê o Evangelho de Marcos, ela se vê espelhada na figura dos apóstolos, dos discípulos, pessoas medrosas, pessoas que não entendem Jesus, pessoas que têm dificuldade em aceitar Jesus. E quando ele faz isso, é como se ele tivesse usado um recurso muito interessante, porque pode o leitor da comunidade de Marcos dizer assim: ora, se eles que estavam com Jesus tinham dificuldade de entendê-lo, de aceitá-lo, quanto mais nós, que já estamos aí há 40 anos depois da morte de Jesus. E aí é que vem o grande lance de Marcos. Por quê? Porque tudo bem,
Pode ser entendido assim. Mas acontece que eles, os apóstolos, não sabiam o que ia acontecer. Não sabiam ainda da ressurreição. Só souberam da ressurreição depois que Jesus ressuscitou. E agora vem o pior, é que a comunidade sabe. Então a comunidade tem uma atitude dos apóstolos ainda sabendo que ele ressuscitou. Então, se os discípulos, os apóstolos de Jesus, eram burrinhos, ele está chamando a sua própria comunidade de burrinho e meia. Porque eles sabem que Jesus ressuscitou. E estão tendo uma atitude igual dos apóstolos, que não sabiam que Jesus ia ressuscitar. E é claro que depois que ele ressuscita, em Atos dos Apóstolos, a gente sabe que eles são tomados de coragem. E aí vão para a missão, para o enfrentamento e tudo mais. Para o martírio e tudo. Então, esse sim é o panorama que a gente deu e que eu gostaria de deixar sobre o Evangelho de Marcos, como uma introdução que vai nos ajudar bastante a compreender os diversos módulos que nós vamos ter sobre o Evangelho. Ok? Então, na gravação.